cara, o investimento na produção deve estar alto, porque já temos novo episódio da nova série totalmente financiada por você, mesmo contra a sua vontade. E eu não sei o que de fato tá acontecendo, que a mídia resolveu chafundar os confins das vidas magnânimas. E aí você entende que aquele ditado é 100% real. Quem não quer ver estrela, não olha pro céu. Só que do nada os caras resolveram comprar um telescópio da NASA pra trazer fotos e vídeos daquele momento que os ministros acharam que nunca veria a luz do dia. O momento do escrutínio público. A matéria que me levou ao vídeo de hoje é o encontro de Moraes com o presidente do BRB na mansão de Vorcaro, dono do Master. E eu li isso e fiquei tipo aquele meme. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O negócio é que eu não sei se você já compreendeu a relação do BRB, Master, Galípolo, Banco Central e o Alexandre. Na dúvida, eu resolvi te atualizar. Então, separa a pipoca, fica confortável, porque vai começar mais um capítulo de House of Togas, uma produção 100% brasileirana. Você tá lendo muito esse tanto de instituições nas páginas dos jornais vinculadas a ministros da Suprema Corte e no meio do caminho você pode ter ficado confuso. Então, seus problemas acabaram, porque eu adoro organizar uma treta. Se liga na linha cronológica de puro suco de coincidência. Tem que falar coincidência porque eu não quero ser presa. Segundo matéria do O Globo, o contrato de 129 milhões do Master com o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, a dona Viviane, foi assinado em 16 de janeiro de 2024. E o escritório da esposa do ministro, durante 90% da cronologia desse vídeo, vai estar embolsando 3 milhões por mês do Banco Master. Só mantenha isso na sua mente enquanto você assiste esse vídeo. Em fevereiro de 2024, o Banco Master anuncia a aquisição do Will Bank. Em julho de 2024, o BRB começou a fazer transações financeiras com o Master. Daquele mês até outubro de 2025, foram transferidos mais de 16 bilhões. E desse montante, mais de 12 bilhões em operações suspeitas de fraude. Ainda em julho de 2024, Malu Gaspar anunciava que gerentes da Caixa Econômica Federal perderam seus cargos após barrarem uma operação arriscada e atípica no valor de 500 milhões em títulos do Banco Master. Pois é, esses heróis, na época, impediram a transação de ocorrer e foram demitidos. Em matéria publicada essa semana, o Metrópolis nos contou que, em novembro de 2024, no fim de semana da eleição americana, o ministro Alexandre de Moraes esteve na mansão de Vorcaro. Mas vamos detalhar melhor isso mais pra frente. Continuando a sequência, a revista Piauí nos conta que em dezembro de 2024, o Banco Central convocou os dirigentes do Master para uma reunião urgente em Brasília, fazendo duas exigências. Que o Master parasse com a venda arriscada de CDBs e que fizesse um aumento de capital de 2 bilhões de reais. Foi dado um prazo de 3 meses para que isso acontecesse. Caso contrário, o Master seria liquidado e os donos teriam o patrimônio congelado e ficariam proibidos de operar no mercado. E aí, no meio disso, ainda em dezembro, você sabe o que aconteceu? O Lula e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por ele mesmo, tiveram um encontro secreto, fora da agenda e, obviamente, não registrado, com Daniel Vorcaro. Lá também estavam Rui Costa, ministro da Casa Civil, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e o CEO do Master, Augusto Lima. Gente, do que será que eles estavam falando nessa reunião que eles tentaram esconder, hein? Corta para exato 3 meses depois. Março de 2025. O BRB, que é um banco público, anuncia que vai comprar o Banco Master por exatos 2 bilhões de reais. Tipo, literalmente salvou o couro do Vorcaro e demais donos do Master com dinheiro público. Porém, em 6 de maio de 2025, atendendo a um pedido do Ministério Público, um juiz foi lá e proibiu a assinatura do contrato de aquisição do Master pelo BRB. Só que, aparentemente, o BRB queria muito comprar o Master. Então ele recorreu pedindo à justiça que liberasse essa venda. Então, 3 dias depois, em 9 de maio, um desembargador derrubou a decisão do juiz que proibia a venda do Master ao BRB. Portanto, o processo de aquisição seguiu. Nesse processo, chegamos em 17 de junho de 2025, quando o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprova a compra do Master pelo BRB, faltando agora somente a aprovação do Banco Central. E vem cá, vocês sabem qual é a pasta que o CAD está submetido? Ao Ministério da Justiça. E vocês sabem quem era o ministro da Justiça nessa época? O Lewandowski, que já tinha um contrato de 5 milhões assinado com o Master para consultoria jurídica. Todo mês pingava 250 mil reais do Master na conta do escritório de advocacia do ex-ministro do STF e agora ex-ministro da Justiça. E você sabe quem indicou o Lewandowski como um bom jurista para o Banco Master? O líder do governo Lula, Jacques Wagner, que admitiu a indicação porque lembrou que o seu Levan tinha saído recentemente do STF. Uma coisa assim, pá, estalo de memória. E é realmente muito interessante essa influência do Jacques Wagner nas indicações do Master, já que nós também ficamos sabendo que foi ele que indicou Guido Mantega para integrar o Conselho de Notáveis do Master por um salário basiquinho de 1 milhão de reais por mês. E aqui, o Jacques Wagner é senador pela Bahia, né? Lembrei aqui de uma matéria do Lauro Jardim que ele dizia que o Lula foi avisado que se o caso Master avançasse, o PT teria problemas justamente por causa da Bahia. Que coisa, né? Mas só para encerrar o assunto Lewandowski, o governo diz que não sabia do contrato do ex-magnânimo com o Banco Master. Mas
Foi justamente o contrato do seu Levan com o Master que acelerou a saída do ministro do Ministério da Justiça, já que do nada, pá, ele foi lá e pediu demissão. Mas continuando aqui a ordem cronológica dos acontecimentos. Agora, em 2026, ficamos sabendo o que mais aconteceu no primeiro semestre de 2025. Alexandre de Moraes teria ido novamente à mansão de Vorcaro, mas dessa vez lá estava o senhor Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, que estava tentando comprar o Master. Abre aspas para a matéria. Naquele momento, o Master buscava no BRB sua tábua de salvação para evitar fechar as portas. Durante o encontro, Moraes e Paulo Henrique trocaram impressões sobre o assunto. Fecha aspas. E a título de relembrar e viver, na matéria em que a Malu Gaspar revela o contrato milionário entre o Master e a esposa do Alexandre, ela diz que havia uma mensagem em que o Vorcaro dizia à sua equipe que os desembolsos para Viviane eram prioridade para o Master e não poderiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. E de novo, quem tá falando isso aí é a Malu Gaspar, eu tô só relembrando a fofoca. Mas enfim, voltando à informação de que Alexandre se encontrou com o presidente do BRB na mansão do Vorcaro, o ministro emitiu, nessa terça-feira, uma nota dizendo, abre aspas, a matéria do portal Metrópolis sobre uma suposta reunião do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por um assessor com o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, em um fim de semana do primeiro semestre de 2025, na casa do banqueiro Daniel Vorcaro, é falsa e mentirosa. Essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes da Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Então, 2 pontos aqui. Primeiro, ele realmente está dizendo que a imprensa está seguindo um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os ministros do Supremo. Ele tá chamando a imprensa de criminosa. Mas foi bem na linha do Fachin, dizendo ontem que os ministros são perseguidos por seu ofício. Imprensa criminosa e ministros perseguidos. Tudo é um ataque à instituição, uma perseguição. Igualzinho fizeram com os bolsonaristas, mas dessa vez estão dizendo isso sobre a imprensa. E aí eu me pergunto quanto tempo falta pra rolar uma busca e apreensão. Mas esse era o ponto 1. O ponto 2 é que a matéria diz que o Alexandre foi na mansão do Vorcaro 2 vezes. Nessa, com o presidente do BRB, e a outra em novembro de 2024, na eleição do Trump, lembra? Pois é, mas na nota, ele só desmentiu o encontro de 2025. O de 2024, ele, ó... E essa revelação do Metrópolis, em somatória com a nota do Alexandre, nos propiciou um dos melhores momentos de 2026. Até agora. Após a nota do Alexandre desmentindo o Metrópolis fez outra matéria desmentindo o Alexandre. Moraes nega encontro com o ex-presidente do BRB e dono do Banco Master. Metrópolis reafirma a apuração. Ou seja, o Metrópolis está publicamente acusando o imperador de mentir em sua nota. E aqui, pro Metrópolis ter feito isso, eu aposto um dedinho que os caras têm uma blaster prova sobre esse encontro. A ver o que o imperador vai fazer, porque ficou feio demais. Ainda mais somado ao contexto que ainda nem acabou. Paramos no ponto em que o CAD aprovou a venda do Master ao BRB e faltava apenas a aprovação do Banco Central. Chegamos então ao segundo semestre de 2025, onde descobrimos que Alexandre de Moraes recebeu Galípolo em seu gabinete pela primeira vez em 14 de agosto de 2025. E calma que eu vou voltar nessa matéria daqui a pouquinho, eu tô só mantendo a ordem dos acontecimentos. Em 3 de setembro, o Banco Central do Galípolo rejeitou a compra do Master pelo BRB. Tipo, pro Vorcaro, ferrou. E agora eu volto na matéria da CNN que nos contou que o Alexandre se reuniu com o Galípolo em agosto de 2025 para dizer que em 30 de setembro, após a rejeição do Banco Central pela venda do Master ao BRB, eles voltaram a se encontrar. E é importante refrisar que nenhum dos 2 encontros foi registrado na agenda, nem do Galípolo, nem do ministro. Quando a informação vazou, o Alexandre alegou que conversou com o presidente do Banco Central sobre ter tomado uma magnética na cabeça. Mas isso foi o que o Alexandre disse, porque a Malu Gaspar disse outra coisa. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central e relembrou que a esposa do ministro tinha um contrato de 130 milhões com o Banco Master. Ainda segundo a matéria, Moraes teria ligado pelo menos 3 vezes para o Galípolo para falar do Master e saber do andamento das operações de venda para o BRB. E em julho, teria pedido pro Galípolo ir lá, pessoalmente, trocar uma ideia. Ainda segundo a Malu Gaspar, Alexandre teria pedido ao Galípolo que aprovasse a venda do Master ao BRB. Porém, o Galípolo teria respondido que os técnicos do Banco Central haviam descoberto fraudes em repasses de 12 bilhões em créditos do Master. Ainda segundo a apuração, após ouvir sobre a descoberta da fraude, Alexandre teria reconhecido que o negócio não poderia mesmo ser aprovado. Galípolo tinha dito que as reuniões foram registradas. Então, a imprensa foi lá e pediu acesso ao conteúdo dessas reuniões via lei de acesso à informação. E aí, você sabe o que aconteceu? O Banco Central colocou em sigilo as comunicações com o Moraes sobre o caso Master. Pois é. O Master, de fato, foi liquidado em novembro do ano passado e Vorcaro preso. O caso está sob a relatoria de Dias Toffoli, que colocou tudo no sigilo absoluto e também se encontra no olho do furacão. Mas o Toffoli também merece um vídeo só pra ele explicando por que até a imprensa tá exigindo que ele se retire do caso Master.
Caminhando para encerrar esse vídeo, uma última revelação importante. Lula tem almoço secreto com Alexandre de Moraes em janeiro desse ano, em meio ao caso Master. O encontro não foi registrado nas agendas oficiais, nem do Lula, nem do ministro. Tipo, secreto, sigiloso. No governo quer acabar com sigilo, né? Mas, gente, sobre o que será que eles conversaram? Eu apostaria que era sobre o Corinthians. Claro que era sobre isso. Vocês não acham, não? Pois é, não sei, só dá pra gente chutar aqui. Mas o que temos de concreto pós essa reunião é que ontem o líder do governo sinalizou que a ala governista vai trabalhar contra a instalação da CPI do Banco Master, porque a comissão só serviria de palanque eleitoral. Essa foi a desculpa oficial encontrada. Mas vem cá, vocês já pensaram a ala do governo votando contra as quebras de sigilo do Master e seus envolvidos? Mas calma, porque nem tudo tá perdido. Se não abrir uma CPI do Master, vai pela CPI do crime organizado. Já que Alessandro Vieira, que é o relator dessa CPI, já está preparando um requerimento para quebrar os sigilos das empresas ligadas ao resort que os irmãos do Toffoli eram sócios, assim como o sigilo do escritório de advocacia da dona Bibi, esposa do Xande. E eu tô muito curiosa para saber quem vai votar contra isso em ano eleitoral, que a gente vai expor o nome de todo mundo. É o que vamos descobrir em algum episódio de House of Togas, a série que cumpriu a profecia de Alexandre de Moraes. De tédio, ninguém morre. Dito